E aqui o texto central agora que nós vamos trabalhar hoje, estamos trabalhando já, está em Marcos também, no capítulo 10. Esse é o cego Timeu. Na Bíblia aí é colocado o nome dele como Bartimeu. Mas Bar significa filho de, né? Uma partícula que significa filho de. Então, quer dizer que Bartimeu era o filho de Timeu. Aqui, Jesus continua caminhando depois que ele cura esse cego. E aqui nós estamos diante da última cura de Jesus antes que ele faça a entrada dele em Jerusalém triunfal e depois seja entregue para ser executado. Jesus chega em Jericó e existe ali um cego mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, né? Que está à beira do caminho e ele grita: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E as pessoas que mandavam ele ficar quieto disseram o seguinte: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Bartimeu lança sua capa para o lado, dá um salto, põe-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aqui para mim é o resumo de tudo que a gente precisa aqui absorver hoje. O que você quer que eu faça? E ele diz, aqui está escrito: mestre, eu quero ver. Mas eu gosto da versão que diz assim: Senhor, que eu veja. Ele quer ter a visão restaurada, restabelecida. Ele era um homem, né, tudo leva a crer que ele era um homem que já havia enxergado e estava cego naquele momento. Senhor, que eu veja. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão, seguiu a Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu tem uma trajetória curta, porém interessante na Bíblia. Primeiro ponto que nós podemos aqui desse texto que chama a nossa atenção. E aqui eu já estou caminhando aqui quase que para o final. A primeira coisa, ele reconhece em Jesus a sua divindade. Essa expressão aqui, filho de Davi, é uma expressão usada no Antigo Testamento para fazer menção a Jesus. Então ele reconhece que Jesus é o Messias enviado. Ou seja, ele sabe quem é Jesus. Mas ele está à beira do caminho. Ele está mendigando ainda. Né? Ele está ali na mendicância. Porque ele é cego. Naquela época, as pessoas que tinham deficiência, os leprosos eram colocados fora da cidade, para não terem contato com as pessoas. Né? Hoje a gente conhece essa doença por hanseníase. Ficava no Vale dos Mortos, dos Ossos, enfim. Os cegos, os coxos, né, que é as pessoas que não podem andar, etc., eles quase sempre viravam mendigos. Porque não havia trabalho para essas pessoas, não haviam casas de ajuda, hospitais, nada do tipo. E ele diz assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Depois, quando Jesus pede para que ele seja levado, né, chamem-no aqui. Ele dá um pulo, e eu fico imaginando a cena. Uma pessoa cega, ela não pode, ela só consegue se locomover tateando as coisas, né? Porque ela é cega, ela pode cair num buraco, pode tropeçar, etc. Hoje as pessoas usam bengala, né, para isso. Como que um cego dá um pulo? Eu imagino que aquele cego ele estava sentado como se fosse assim, em posição de perninha de índio, que a gente diz na escola para as crianças. E ele tinha uma capa em cima do colo dele. E essa capa, essa túnica, é onde ele recebia a esmola. Então a esmola ficava aqui. Então o que a Bíblia diz que ele faz? Ele joga a túnica para o lado e num pulo, eu estou fora de forma, eu não vou conseguir fazer. Mas num pulo é como se fosse meio que assim. Sabe? Já viu a pessoa que está sentada assim? Ela faz assim, já levanta e já sai andando? Imagina um cego, uma pessoa que não consegue enxergar. Ela faz isso, ele faz isso e anda em direção a Jesus. Ele joga a túnica com as moedas da mendicância que ele tinha ali e segue a Jesus. Então ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é Deus. Ele sabe quem é Jesus. Ele está pronto a largar a sua túnica, onde ele juntava seu dinheiro,
deixar tudo para trás, né? Nesse comentário aqui de São Jerônimo, que é, inclusive, é um comentário católico que eu peguei lá no seminário, não é evangélico, mas é muito bom. Faz um comentário sobre todos os livros do Novo Testamento. Comentário de São Jerônimo. Ele diz assim: isso significa que ele estava deixando a vida dele para trás. A partir dali, era algo novo. Ele se levanta, dá um pulo, ou seja, ele não pensa duas vezes, e depois que ele é curado, é uma expressão que não é usada com outro cego, ele segue a Jesus. Então ele já não está mais. Vamos imaginar que aqui é uma estrada que leva para a rua. Jesus está passando aqui. O cego está sentado aqui. O cego dá um pulo em direção a Jesus e passa a segui-lo. O cego já não está mais à margem do caminho. Aqui eu estou à margem. Aqui eu estou no caminho. E como aquele exemplo que eu dei lá no começo, da pessoa que está no caminho para, sei lá, a lanchonete da igreja, ela passa a seguir a Jesus. Esse cego, ele é um dos exemplos mais assim fortes para nós, para que nós possamos ver a ação de Cristo na nossa vida. Ele sofre aquela ação, ele é curado, e ele segue a Jesus. Ele entra no caminho e vai atrás de Jesus. Um teólogo que eu ouvi, enquanto eu preparava esse sermão aqui, disse que o Evangelho de Marcos é uma caminhada até a descoberta da cruz. É o evangelho mais curto que nós temos. E é o evangelho que narra essa passagem aqui com uma precisão assim ímpar, dentre os quatro evangelistas. É uma caminhada na descoberta da cruz. Por quê? Porque eu vou retomar aquele raciocínio que eu estava aqui agora há pouco. O caminho de descoberta da cruz é o caminho onde nós entregamos a nossa vida a Jesus. E entregar a nossa vida a Jesus não há outra definição, é entregar as nossas dificuldades, os nossos problemas, é tirarmos a mão das coisas e falarmos: Deus, eu não vou fazer nada porque eu não posso fazer nada. Faça ao Senhor. Eu estou olhando para a cruz, e quando eu pego a minha cruz e carrego ela, tendo a confiança em Jesus, eu estou olhando para a cruz e isso me dá confiança em Jesus. Tem uma frase que eu anotei aqui, que é muito interessante. Para podermos carregar as nossas cruzes... desculpa, não, estou lendo a frase errada. Me perdi aqui na minha anotação. Quando abraçamos Jesus sem a cruz, terminamos com a cruz sem Jesus. Isso é um resumo de como nós, assim como Bartimeu, nós devemos entregar as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas aflições, para que Cristo possa agir. E quando ele age, é aí que as pessoas enxergam a Jesus. Muitas vezes, muito mais do que pela palavra escrita. Isso aqui é a Bíblia. Eu estava lendo agora há pouco. Às vezes, muito mais do que pela palavra escrita. Muito mais do que pela palavra falada. Muito mais do que pela palavra ouvida, como alguém pode estar ouvindo no YouTube, por exemplo, em algum outro lugar. Então, quando nós confiamos, colocamos a nossa confiança para tudo, aqui eu estou usando a situação de um problema, de uma dificuldade, porque são nessas horas que nós nos agarramos muito mais a Cristo, ou deveríamos nos agarrar muito mais. Mas quando nós procuramos a segurança, a confiança nas coisas deste mundo, como Sansão foi, nós somos como Bartimeu. Nós estamos à margem do caminho. Jesus está passando aqui e está falando: eu não dou um fardo mais pesado do que você pode carregar. Você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Mas eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus em direção da cruz. É o que o teólogo fala sobre Marcos. É um evangelho que nos mostra, nos coloca de frente com a cruz. É o caminho para a cruz. Então eu sigo Jesus para a cruz.
Tem gente que é crente, vai para o céu, toma ceia, tem comunhão com os irmãos, vai à igreja, etc, etc, etc. É uma pessoa piedosa. Mas quando a cruz aparece, essa pessoa desanima. Essa pessoa passa a usar a energia que ela tem para ela mesma fazer as coisas. Ela se agarra na solução ou se agarra no problema, né? Já vi gente se agarrar na cama de hospital com a pessoa que está doente. Isso não vai resolver, né? Se agarrar a uma busca desenfreada por algo, porque está passando por uma dificuldade financeira, ou enfim, qualquer outro tipo de dificuldade. Pega essa energia, põe aqui, carrega a sua cruz e segue Jesus pelo caminho. Porque a vitória dele está na cruz. A vitória dele foi o sofrimento, a morte na cruz. Essa é a questão que não faz sentido para as pessoas. Como assim você ver uma pessoa morrer na cruz pode ser a vitória? Foi ali a vitória de Jesus. Quando ele pegou para si todos os nossos pecados e, no exemplo que a gente está usando aqui, todas as nossas dificuldades, todas as nossas doenças, todos os nossos problemas, ele colocou aqui sobre ele. Ele diz, pega a sua cruz e me segue. O evangelista Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 2 e no versículo acho que é o 17. Exatamente, o 17. Diz assim. Assim também, aqui eu estou pegando só um trecho, né? Mas o capítulo inteiro fala sobre isso. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. 18. Mas dirá alguém, você tem fé, eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A igreja, às vezes, ela se perde muito em discussões banais, carnais, né? Então a pessoa fica discutindo quando que Jesus vai voltar, enfim, o que é pecado, o que não é, o que o irmão fez, deixou de fazer. E a gente esquece que, nessa questão das obras, quando Tiago fala da fé, das obras que nós devemos ter que mostram a nossa fé, essa é uma obra maravilhosa. Essa é a obra que nós temos que mostrar ao mundo, seguindo a Cristo, para que o mundo veja Cristo em nós. Através disso, o mundo vai ver a ação de Jesus na nossa vida. Às vezes demora. E isso fala mais do que as palavras. Muito, muito mais. E é isso. Para nós podermos carregar as nossas cruzes, nós temos que enfrentar esse mundo, enfrentar as coisas que aparecem no nosso cotidiano, problemas. Eu não sei qual que é o problema que você pode estar enfrentando ou não. Nós precisamos enxergar e entender a situação sem lógica da cruz. Entender que muitas vezes é pela via do sofrimento, pela via do problema, pela via da dificuldade, que Jesus Cristo será exaltado em nossas vidas. E o mundo verá. E nós seguirmos nesse caminho faz com que, sem as palavras, por trás das palavras, nós levemos o evangelho adiante. Nós mostremos para Jesus, para o mundo, quem é Jesus. A escolha de Jesus morrer na cruz é sábia divinamente. E quando nós acreditamos, nós aceitamos isto, que ele fez tudo como deveria acontecer, e as cruzes se manifestam nas nossas vidas, a nossa posição não deve ser de revolta ou indignação, nem de tentar entender ou resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Nós temos que pedir a Ele que vejamos, que tenhamos uma fé aumentada, capaz de mostrar a vitória de Jesus em meio aos problemas e às confusões da nossa vida, muitas vezes. Às vezes nós passamos longos períodos de paz na nossa vida, sem problemas. Isso é muito bom. Isso serve para que nós possamos trabalhar no reino de Deus, trabalhar na igreja, fazer as coisas. Mas quando nós enfrentarmos um momento turbulento, como o salmista fala,
passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós saberemos que há um conosco. Como aquela música que nós cantamos. Há um outro na fornalha. No meio ali da morte, do fogo, da situação adversa, há alguém conosco. E nós, às vezes, precisamos, nós enxergamos isso quando nós damos um passo a mais na nossa fé. Quando nós pedimos a Cristo mais fé. Nós sempre devemos estar orando, pedindo mais fé. Pedindo para enxergar as coisas como Jesus enxerga. Para ouvir como Ele ouve. Para fazer guiado por Ele. Para que Ele tome conta da nossa vida de fato. As pessoas pegam essas coisas e usam só para testemunho. Não, você tem que ser movido por Jesus para dar testemunho. Não. Nós temos que nos colocar na vontade de Deus para que nós vejamos como Cristo vê. Sintamos como Ele sente. Percebamos as coisas como Ele percebe. Quando Jesus olhou para aquele cego, Ele viu eu e você lá. Aquele cego, Bartimeu, ele está ali como nós estamos hoje, na nossa posição. E Jesus realizou a cura em nós, a cura da nossa falta de fé. Ele abriu nossos olhos para que nós vejamos, para que nós saibamos quem é Ele. E, como Bartimeu, após isso, após nós recuperarmos a visão, nós apenas seguimos a Jesus pelo caminho. Para enxergar a cruz e acompanhar a Cristo, precisamos estar com os olhos abertos e totalmente à disposição dEle, entregando tudo nas suas mãos.